O Internacional treinou nesta quinta-feira e continua sua preparação para o jogo contra o Coritiba no próximo domingo às 6 horas da tarde. Um treino do Internacional que aconteceu nessa manhã, inclusive foi um treino de grandes emoções, porque neste treino a gente teve basicamente 4 atletas quase diagnosticados com uma lesão, né? Em diversas divididas que acabou acontecendo no treino, vários atletas do Internacional acabaram levando a pior, mas ainda bem que nenhum atleta acabou se lesionando. Além disso, também eu quero trazer mais informações agora sobre 2 meio-campistas que estão na mira do Internacional. Jean Lucas, que joga no futebol francês, mais precisamente no Mônaco, e também o Ranieri, jogador do Avaí. E eu quero te trazer mais detalhes sobre essa negociação envolvendo o Ranieri, porque eu consegui conversar com o empresário do jogador. Além disso, também eu quero te falar sobre a compra que o Internacional vai ter que fazer, que pode totalizar, inclusive, 50 milhões de reais em 3 atletas do Inter para a próxima temporada. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar já o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto tu deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, ou se tu assiste os vídeos, porém tu não te inscreveu, aproveite e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira aqui no primeiro link na descrição o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. O Inter que treinou nesta manhã, nesta quinta-feira. Inclusive o treino no Internacional que nesta manhã parecia que a bruxa estava solta. Porque durante esse treino que ocorreu pela parte da manhã, né, a gente teve 4 atletas que quase saíram machucados nesse treino. O primeiro foi o Bustos, que numa dividida com o Mikael acabou levando a pior e ficou sentindo bastante. Mas, a princípio, vai estar tudo bem, o Bustos vai ser relacionado para o jogo. Um pouquinho depois a gente teve o Igor Gomes, que numa dividida com o goleiro Daniel, num confronto aéreo de cabeça, também acabou levando a pior e ficou sentindo muitas dores. Porém, acabou depois retornando aos treinos e não sentindo mais dores. Depois, o terceiro atleta que saiu numa dividida foi o Depena, que ficou sentindo muito tornozelo também numa dividida que teve ainda no treino desta quinta-feira, mas também não preocupa o departamento médico. E por fim, o Lucas Ramos, que também numa dividida com outro atleta do Internacional, também acabou levando a pior, porém também um atleta que nesse momento não preocupa o departamento médico, né? Esse foi um treino do Internacional de grandes emoções, a gente já quase teve, né, um pacotão de jogadores ficando machucados e desfalcados para esse jogo contra o Coritiba. Porém, o Inter que ainda faz mais um treino amanhã nessa sexta-feira. E depois, no sábado, pela manhã, o Inter faz a última atividade antes da partida contra o Coritiba. E pela tarde, já viaja para Coritiba. Ou seja, o Inter que ainda tem mais 2 sessões de treinos antes do jogo que pode definir a classificação no Internacional para a Conmebol Libertadores. Porque com o título de ontem do Flamengo perante ao Corinthians, já está garantido um G7 na próxima temporada. Sendo um G5 de maneira direta e um G7, né, sexto e sétimo de maneira indireta. O Inter que já está garantido na Libertadores de maneira indireta e agora precisa de mais 2 vitórias, né? O Inter que está a 9 pontos, né, do sexto colocado nesse momento, né? O Inter abriu uma distância de 9 pontos, a gente tem 18 pontos para disputar ainda. O Inter que precisa mais uma vitória para chegar a uma diferença mais de 9, mais faltando 5 rodadas, porque outro clube não vai conseguir depois fazer 5 jogos seguidos. O Inter vai estar na Libertadores, então se o Inter ganhar esse jogo agora contra o Coritiba, o Inter já vai ficar virtualmente classificado para a Libertadores de maneira direta para a próxima temporada, tá bom? Passando agora para mais informações, eu quero te falar sobre o valor que o Inter tem que comprar na próxima temporada. Porque tem 3 jogadores que não pertencem ao Inter, onde totalizando o passe fixado desses 3 jogadores, o Inter gastaria 50 milhões de reais nesses 3 atletas. Eu estou falando do Wanderson, do Vitão e do Kaique Rocha. Do Vitão e do Wanderson, esses 2 atletas, onde um pertence ao Shakhtar Donetsk e outro pertence ao Krasnodar, esses 2 jogadores, cada um custa 4 milhões de euros, totalizando 8 milhões de euros. Na cotação atual hoje do euro, né, a gente coloca a R$5, vamos dar uma arredondadinha, né, 40 milhões de reais
nesses dois jogadores, sendo 20 milhões em cada um desses atletas. Tendência é que esses dois jogadores permaneçam. O Wanderson já jogou contra o Botafogo, já fez 60% dos jogos, vai ser comprado pelo Internacional. No caso do Vitão, deve acontecer algo muito parecido. O Inter vai negociar, ver se consegue dar uma baixada nesse valor de 4 milhões de euros. Se não conseguir, vai comprar também o Vitão. Esses dois atletas devem ficar para 2023. Lembra que esses dois jogadores ainda têm contrato até a metade da próxima temporada, porém já devem ser comprados de maneira antecipada. No caso do Kaique Rocha, que também tem contrato até metade do ano que vem, ou seja, ainda pode ficar no Inter até julho do ano que vem, já é um caso um pouco diferente, porque o Inter sequer procurou o empresário do Kaique Rocha, é um jogador hoje que é reserva do Internacional e pertence à Sampdoria da Itália. É um jogador que o Inter, para comprar esse jogador, precisaria arcar com cerca de 10 milhões de reais. O Kaique Rocha ainda é um jogador muito jovem, né? Ainda tem bastante rodagem, ainda pode ser um jogador onde o Inter consiga lucrar com esse atleta no futuro. Porém, o Inter vai ter que priorizar alguns jogadores e deixar de comprar outros atletas. Por isso que o Kaique Rocha, a tendência de momento é que ele não deve ser comprado. Inclusive, sequer o empresário desse jogador foi procurado. Quem diz isso é o próprio staff do atleta. A tendência é que o Kaique Rocha não fique no Internacional para 2023, tá bom? Passando agora para mais duas informações, eu quero te falar sobre duas negociações. A primeira eu quero falar sobre o volante Ranieri do Avaí, que é um jogador que tem contrato terminando no final da temporada, poderia ser um alvo do Inter para o final do ano, e é sim um jogador que está na mira do Internacional, um jogador que é tanto um volante como um zagueiro. A direção do Inter vê uma característica e valências importantes para esse jogador. Eu conversei no dia de hoje com o empresário do atleta, que me deu, inclusive, e que me confirmou a informação que o Internacional procurou esse jogador. Ele disse que realmente teve uma procura, né, uma sondagem por parte do Internacional, porém também diz que nesse momento o Inter não abriu nenhum tipo de negociação e também não fez nenhuma proposta oficial. O mesmo acontece com os outros clubes que também tiveram interesse, né, e sondaram a possibilidade. Ele me disse também que, além do Internacional, outros clubes do futebol brasileiro, principalmente da Série A, procuraram ele. E também clubes do futebol do exterior, né? Do futebol fora do Brasil também procuraram esse atleta. Mas ele garantiu que o Internacional realmente está interessado nesse jogador, porém não fez proposta. O nome do empresário aqui, só para vocês saberem, é o Maurício Naimberg, que agencia a carreira do Ranieri, né? Que é um jogador hoje do Avaí. Então ele propriamente confirmou que o Internacional está realmente interessado nesse jogador, porém ainda não existe uma proposta oficial. E o outro interesse por parte do Inter agora, a informação trazida pelo jornalista Lucas Colar, é do Jean Lucas, meia do Mônaco. Esse jogador já teve na mira do Internacional, para quem lembra, lá em 2020, quando o Inter ainda era treinado pelo Eduardo Cudê. Naquele momento, o Jean Lucas estava também jogando no futebol francês, mas antes dele ir para o Mônaco, né? Ele estava em uma outra equipe pequena do futebol francês. Naquele momento, ele não estava muito bem lá na França, existia uma possibilidade de volta, acabou não voltando. E é um dos jogadores que naquele momento esteve na mira, o Inter tentou empréstimo, acabou não dando certo a negociação. De acordo com o Colar, esse jogador está na mira do Internacional para 2023 e o Inter tentaria um empréstimo junto ao Mônaco da França. Porém, eu conversei com o empresário do jogador, com o staff, né? A partir de agora, esse staff agencia, né, parte da carreira ali do Jean Lucas, e ele negou a possibilidade do Internacional, disse que não existe nenhum interesse por parte do Internacional no Jean Lucas, e disse que o Jean Lucas é um jogador que vive um bom momento no futebol francês, que vive um bom momento no futebol da Europa, e não gostaria de sair da Europa nesse momento. Para quem não lembra também, em 2020 foi muito parecido. O Internacional tentou essa negociação, mas o Jean Lucas não queria voltar para o futebol brasileiro, acabou indo para um outro clube que era o Stade de Bros, que é um outro time lá que atua no futebol francês, e desse time ele acabou depois indo para o Mônaco da França. Acho muito difícil que esse jogador venha para o Internacional, tá? Mas é também aí um dos nomes que estão na mira para 2023, mas o staff aí do jogador nega essa possibilidade, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações do Internacional. Valeu, falou e foi!